Seja bem-sucedido em seus relacionamentos. Sejam todos bem-vindos à nova série de mensagens da nossa igreja, Como Ser Bem-Sucedido. Nós começamos essa série hoje pela manhã para inspirar, abençoar e mudar a sua vida. Por isso eu quero começar fazendo a seguinte pergunta a vocês: o que de fato significa ser bem-sucedido na vida? Incrível, porque a resposta popular do mundo indica que ser bem-sucedido é ter dinheiro. Entretanto, só dinheiro é muito pouco. Muito pouco. Precisamos quebrar o mito de que Deus quer ser o patrocinador de vidas e famílias miseráveis. Deus não quer ser patrocinador de vidas e de famílias miseráveis. Entenda que a miséria, ela deve nos chocar muito mais do que a riqueza. Uma vida bem-sucedida, ela começa com mente, com coração e com atitude. Ela não começa com dinheiro. Se você veio aqui nessa manhã e acha que para se tornar alguém bem-sucedido você precisa de dinheiro, você entrou aqui de forma equivocada. O dinheiro virá como consequência de uma boa mordomia cristã na sua vida. Deus quer dar recursos a você, não é para você usar só para o seu benefício, mas Deus quer dar recursos a você para que você possa salvar vidas e não para levá-lo à perdição, porque você é o bem mais precioso que o Senhor possui. Sua motivação em buscar riquezas e prosperidade é até fundamental. Perceba que um teólogo disse o seguinte: se você quer mudar os frutos, primeiro precisa trocar as sementes. Quando deseja alterar o que é visível, precisa primeiro mexer no invisível. Enquanto não mexermos no invisível, não conseguiremos enxergar com os nossos olhos aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas existem pessoas que são tão ricas e tão ricas, que a única coisa que elas possuem é dinheiro. Ter dinheiro é ser rico, mas não significa ser próspero. Por quê, pastor? Porque ser próspero é ter a vida satisfeita e plena com Deus, consigo mesmo, com as pessoas, com seus recursos e com a sua família. Se você não consegue ter uma vida satisfeita com Deus, com você mesmo, com as pessoas, com seus recursos e com a sua família, lamento dizer a você, você não é uma pessoa bem-sucedida, você não é uma pessoa próspera. Ser bem-sucedido é saber usar sua mente, seu corpo, seu espírito para ter, para ser e para doar. A real prosperidade tem muito a ver com o coração doador. A Bíblia diz o seguinte: pois Deus ama a quem dá com alegria. Em um outro verso a Bíblia diz assim: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Nós veremos nessa série, nessa breve série de 5 mensagens, 5 áreas em que uma pessoa de fato revela ser bem-sucedido: relacionamentos, espiritualidade, dinheiro, família, mente e coração. Ser bem-sucedido, ter sucesso, riqueza e prosperidade nunca pode ser um fim em si mesmo. Precisa ser um meio de você viver para poder cumprir os propósitos que Deus tem para a sua vida. Então, nessa manhã, nós vamos aprender um pouquinho sobre o seguinte tema: como ser bem-sucedido nos relacionamentos. Seja bem-sucedido nos seus relacionamentos. Sobre isso, a Bíblia diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. A palavra de Deus nos ensina, mas naturalmente nós não gostamos de cumprir aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Por isso não somos bem-sucedidos
sucedidos nos nossos relacionamentos. Olha o que a Bíblia diz: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. E nós sabemos muito bem quais são as boas e as más companhias. Somos seres humanos capazes de discernir o que é bom e o que é ruim. Os nossos relacionamentos refletem nosso estado emocional e espiritual. Não existe uma vida próspera e bem-sucedida se um homem não for derrotado em seus relacionamentos. Um homem precisa ser vitorioso nos seus relacionamentos para que ele possa ter uma vida próspera e uma vida bem-sucedida. Não existe uma vida bem-sucedida se os seus relacionamentos interpessoais não forem formados por pessoas saudáveis, porque nós somos frutos diretos dos nossos relacionamentos. É só você começar a se juntar a uma pessoa, daqui a pouco você está fazendo as mesmas coisas que essa pessoa faz. Somos frutos dos nossos relacionamentos. Com quem você se relaciona, com quem você anda junto, é amigo ou namora, diz mais sobre você do que você mesmo imagina. Pessoas saudáveis investem em relacionamentos saudáveis. Pessoas doentes, infelizmente, se apegam a relacionamentos mais doentios ainda. A gente parece que procura o igual. Estou saudável, procuro saudável. Estou doente, procuro doente. Que coisa louca, né? Nossos pensamentos conduzem a sentimentos. Eu penso e esse pensamento me conduz a um sentimento. Os nossos sentimentos conduzem a relacionamentos, porque é a atitude. Sendo assim, de acordo com o que a Bíblia ensina, como você pode ser bem-sucedido em seus relacionamentos? Em primeiro lugar, para ser bem-sucedido em seus relacionamentos, a Bíblia diz que nós precisamos proteger muito bem a nossa mente. É necessário que a nossa mente esteja protegida, e sobre isso Paulo disse assim: nós, porém, temos a mente de Cristo. E se isso é verdade, significa dizer que a nossa mente está protegida, porque a mente de Cristo era uma mente protegida. Sua mente não pode ser do mundo, sua mente não pode ser dos outros, sua mente não pode ser da cultura, da moda, do medo, do meio. Sua mente precisa ser a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. E sobre isso a gente pode dizer o seguinte: o que é que Cristo pensava? O que é que Cristo refletia? Quais eram as coisas que estavam envolvidas na mente de Cristo? A gente pega tudo isso e coloca na nossa mente. E aí a gente protege. Por quê? Porque a gente começa a pensar nas coisas que Cristo pensava, a gente começa a refletir nas coisas que Cristo refletia, e a gente começa a se preocupar com as coisas que Cristo se preocupava. Isso é proteger a mente, é pensar como Cristo pensava. Na mente estão seus limites, seus valores e seus alvos. Paulo, escrevendo aos Colossenses, disse assim: mantenham o pensamento nas coisas que são o quê? Do alto. Do alto. E às vezes nós colocamos na nossa mente só as coisas que são daqui da terra. É por isso que nós vivemos preocupados, é por isso que nós vivemos ansiosos, é por isso que nós ficamos doentes, porque a nossa mente não é a mente de Cristo, a nossa mente é a nossa mente. E quando falamos de nossa mente, é uma mente pecaminosa, e se é uma mente pecaminosa, é uma mente completamente desprotegida. A única forma de proteger a nossa mente é pensar como Cristo pensava. É refletir sobre as coisas que Cristo refletia. A mente de Cristo era protegida porque a mente de Cristo era uma mente que pensava nas coisas do alto. Tudo o que Jesus falava, com a forma como Jesus procedia, era de origem de uma mente que pensava nas coisas do alto. Irmãos, as nossas ações são ações de uma mente que pensa como Cristo pensava, ou são ações de uma mente que pensa como nós queremos pensar?
É por isso que nós não somos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos, porque nós achamos que nós somos bons demais para nos relacionarmos com as pessoas. Achamos que nós temos a chave da vitória nos relacionamentos. Achamos e acabamos nos perdendo. Tem gente que tem uma habilidade incrível de ficar sozinho, porque esqueceu de subir aos céus. Se você está sozinho, é preciso um sinal de alerta bater à sua porta. Porque Deus nos criou para relacionamentos. E para que a gente seja bem-sucedido nos relacionamentos, é preciso a gente entender que a nossa mente precisa estar protegida. E para que a nossa mente esteja protegida, nós precisamos pensar como Cristo. Cristo. Então, para ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, proteja bem a sua mente. Em segundo lugar, a Bíblia diz o seguinte: tome muito cuidado com as suas palavras. Isso aí já é mais difícil um pouquinho, né? Mas geralmente as nossas palavras decorrem de uma mente desprotegida. E sobre isso a Bíblia diz assim: acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Como você será próspero sem ser capaz de sustentar as suas próprias palavras? Como? Você somente poderá sustentar as suas palavras com o passar dos anos, se isso for verdadeiro. A mentira não se sustenta a longo prazo. Logo ela vem à tona. Podemos perceber que hoje os donos das maiores construtoras do país estão o quê? Presos. Grandes políticos, banqueiros, advogados estão presos. Por quê? Porque pensaram que para ser bem-sucedido é necessário ser corrupto e mentiroso. Irmãos, mentira não se sustenta. Precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Elas são verdade ou são mentira? Se nós quisermos ser bem-sucedidos nos nossos relacionamentos, o que sai da nossa boca precisa ser verdade. O que sai da nossa boca precisa ser uma expressão verdadeira daquilo que somos, daquilo que queremos e daquilo que nós entendemos que vem das mãos daquele que nos criou. Precisa ser verdade. Se a sua palavra vale até onde vão os seus interesses, a sua riqueza, sob todos os aspectos, também será uma riqueza limitada. Se as suas palavras não forem verdade, a riqueza que Deus quer derramar sobre a sua vida em todas as áreas, ela será uma riqueza limitada. Eu posso até completar isso aqui dizendo: será uma verdadeira pobreza. Falar algo agora e mudar depois gera descrédito no céu e na terra. Por isso que nós sempre aprendemos, e não é só com respeito à Bíblia, mas até aprendemos no colégio, aprendemos em casa, que precisamos pensar antes de falar. E às vezes a gente é meio, falei. Não é verdade? Porque as nossas palavras, elas geram crédito. Mas se não forem comprovadas, elas geram descrédito. Pessoas grandes não andam perto de gente que só fala de coisas pequenas. Suas palavras são poderosas, seja de forma positiva ou seja de forma negativa. As suas palavras, elas podem abrir o seu futuro ou podem simplesmente detonar o seu futuro. Depende daquilo que você está falando. O que é que sai da sua boca? O que é que sai? Suas palavras são verdade ou suas palavras são mentira? Nós somos frustrados e frustramos pessoas por causa da mentira que nós contamos. Porque aquilo que sai da nossa boca não é verdade.
Mas nessa manhã, Deus nos ensina que para ser bem-sucedido nos nossos relacionamentos, nós precisamos tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Em terceiro lugar, para ser bem-sucedido em seus relacionamentos, guarde cuidadosamente do seu coração. Seu coração precisa ser guardado. E aí o sábio disse o seguinte: acima de tudo, bem, se é acima de tudo, é a primeira coisa que é preciso fazer. Se é acima de todas as coisas, bem, tem coisa importante que vai ser dita aí pelo sábio. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Pode fazer uma varredura. Se você não é bem sucedido nos seus relacionamentos, é porque o seu coração está desprotegido. Desprotegido. Você guardou e guardou e guardou e guardou com as suas próprias forças, que ele ficou fragilizado demais. Porque a proteção não é nossa, a proteção vem do Senhor. Se toda a vida depende do coração, ele precisa ser guardado com muito cuidado. A Bíblia diz que enganoso é o coração. Então não somos nós quem precisamos tomar as atitudes de colocar os guardas, mas a nossa atitude é de pedir a Deus que nos ajude colocando esses guardas, e a todo instante nós pedindo ao Senhor: Senhor, continua colocando guardas à volta do meu coração, Senhor, continue colocando sentinelas à volta do meu coração, porque eu quero ser bem sucedido nos meus relacionamentos. O coração precisa ser protegido, precisa ser guarnecido. Coloque, se preciso for, um exército fazendo a escolta do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Se do coração depende toda a vida, realmente é ele quem precisa ser protegido em todo o tempo, porque senão a gente perde a vida, a gente perde o gosto das coisas, a gente perde o prazer dos relacionamentos, a gente perde a alegria de viver. A gente olha no rosto das pessoas e vê um completo desejo de não ser mais feliz. A gente olha e vê que a pessoa está vivendo o pior estado da sua vida. Eu pergunto: será que o coração está guardado? Será que o coração está protegido? Será? Será? Porque dele depende toda a nossa vida. E eu pergunto: o que é que você tem colocado no seu coração? Isso que você tem colocado no seu coração, o protege ou o desprotege? Isso que você tem colocado no seu coração faz com que você consiga construir relacionamentos bem-sucedidos, ou isso que você tem colocado no seu coração tem destruído os relacionamentos à sua volta? Isso que você tem colocado aí no seu coração tem sido motivo de sentinelas estarem à sua volta, ou tem sido motivo de você estar completamente sujeito à ação do maligno, sem proteção? 3 valores: mente, palavra e coração. Mente, palavra e coração. Sobre tudo isso, a Bíblia diz que nós precisamos ter cuidado com o que pensamos, com o que falamos e como agimos. Esses valores, eles serão os depuradores de seus relacionamentos para atrair ou afastar pessoas da sua companhia. Os relacionamentos são chaves para uma vida bem-sucedida.
A nobreza, a vida real tem a ver com os nossos relacionamentos. Você nunca será nobre se optar por deixar influenciar por fracassados, frustrados, rebeldes, pessoas que estão a serviço do mal, do caos, contra a palavra, contra a fé, contra a família. Você nunca será um nobre se você permitir que essas coisas invadam a sua Bíblia. Está escrito o seguinte: o tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Sua vida, seus sentimentos, sua casa, seus relacionamentos, seus negócios, suas finanças precisam estar completamente em ordem. O caos não combina com a prosperidade. Já viu um trânsito caótico? Um trânsito caótico gera o quê? Acidentes. Todo trânsito caótico tem um acidente. A nossa vida caótica gera acidentes. E geralmente, nos acidentes, não é só a nossa vida que é afetada, mas a vida de gente que a gente nem conhece é afetada. Quando a nossa vida está caótica, falando em relacionamentos, nós não fazemos mal só a nós, não. O acidente machuca gente que a gente nem conhece. Por isso que precisamos ser bem-sucedidos nos nossos relacionamentos. Precisamos colocar a nossa casa em ordem. E aí, uma casa em ordem, ela é uma casa livre de acidentes. Em quarto e último lugar, para ser bem-sucedido em seus relacionamentos, invista em relacionamentos bem-sucedidos. Se eu quero ser bem-sucedido em alguma coisa, eu vou investir em me relacionar com alguém que já é bem-sucedido naquilo. Dr. William Douglas, que foi meu amigo de seminário e hoje é juiz federal e dá palestra no Brasil e no mundo todo, ele disse que quando ele começou a fazer as provas de concurso público e não conseguia passar, ele foi perguntar àquelas pessoas que passavam nos concursos públicos: vem cá, como é que você consegue passar? E as pessoas disseram: rapaz, se vira. E ele começou a se virar, começou a estudar mais e mais e mais, se dedicar, até que ele começou a prestar provas para concursos públicos, foi passando um atrás do outro, até chegar a juiz federal. E aí ele decidiu uma coisa, ele falou assim: não vou fazer com os outros aquilo que fizeram comigo. Ele decidiu então escrever um livro, Como Passar em Concursos Públicos, e ele falou que hoje ele deita sobre esse livro, o apartamento que ele tem, ele deita sobre esse livro. E ele ensina ali os segredos que o fizeram passar em concursos públicos. Mas ele disse assim: eu comecei a investir em relacionamento com pessoas que eram bem-sucedidas. Meu querido, se você quer ser bem-sucedido nos seus relacionamentos, você precisa começar a olhar gente que é bem-sucedida em relacionamento e se junta a essas pessoas. É assim que acontece. Como que é possível investir em relacionamentos bem-sucedidos? Primeiro, seja amigo de pessoas reais, pessoas verdadeiras. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Ele era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Homem real, homem verdadeiro. Seja amigo de pessoas verdadeiras, originais, reais. A realidade dos nossos dias são os fakes, não é verdade? O Facebook, as redes sociais estão cheias de fakes. Você nunca sabe se você está falando com alguém que é real ou alguém que é irreal. É gente de máscara. Mas eu quero dizer a vocês que pessoas nobres é gente que entende princípios e valores do reino de Deus. São príncipes e princesas do rei. A realeza está mais no coração do que no bolso dessas pessoas. Em nossos dias, podemos ver que os traficantes são ricos, mas não são o quê? Reais. É com eles que você vai se juntar? Nós podemos ganhá-los e influenciar diretamente a vida deles. Se o seu melhor amigo é uma fraude, é um embuste, é uma mentira, você verá com o tempo que a sua amizade não tem valor.
como ele também não tem. Então, quer ser bem-sucedido? Se misture com gente que é verdadeira. Seja amigo de pessoas trabalhadoras. Quer ser bem-sucedido? Não vai procurar aquele cara que não quer nada com trabalho, não gosta de trabalhar. Tem coceira, só falar de trabalho que ele se coça todo. A Bíblia diz: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Trabalho é pedagógico e é terapêutico. É muito melhor do que um programa social. Emprego é o caminho para ser bem-sucedido. Eu conheço gente que está há mais de 30 anos acreditando que vai ganhar na Mega Sena e vai ser bem-sucedido. Coitado, está perdido e não sabe. Porque o caminho para o sucesso é o trabalho, meu filho. Se você não gosta de trabalho, você não quer ser bem-sucedido. Sabe por quê? Porque Deus é trabalhador. E eu quero ser como Deus. Se Deus é trabalhador, eu preciso ser trabalhador. Ele criou o trabalho para o homem. Se você gosta de ser amigo de preguiçosos e malandros, você terá grandes problemas em sua vida. Veja o que Jesus disse sobre ele e seu pai. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Jesus chamou 12 discípulos. Eles estavam sentados tranquilamente numa rede, numa praia da Bahia, era isso? Não, estavam o quê? Trabalhando. Não chamou gente da vadiagem, não. Chamou gente que estava trabalhando. E eu fico pensando, irmãos, porque às vezes a gente procura tanta gente para servir na igreja e fala assim: pastor, não posso porque meu trabalho consome meu tempo, minha faculdade, é isso, é aquilo. Eu fiquei pensando, gente, mas é esse tipo de gente que Deus quer. Você já pensou se Deus contasse só com os à toa na igreja? Só com quem tem tempo? Meu irmão, se você trabalha muito, se você estuda muito, se você está muito envolvido com muita coisa, é você que Deus quer. Você quer ser bem-sucedido? Se mistura com essa gente que trabalha, irmãos. Se você se misturar com preguiçoso, acabou. Porque pessoas bem-sucedidas, elas não são vítimas. Agora, o preguiçoso é sempre uma vítima. Você vai conversar com ele e sempre tem uma desculpa. Agora, o cara que trabalha não tem desculpa, ele tem que trabalhar. Para você ser bem sucedido aí, seja amigo de pessoas satisfeitas. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Palavras de Paulo. Não somos chamados para reclamação, para murmuração, rebeldia, agressividade, confusão. Irmãos, tem gente que só tem isso como lema na vida. Vidas prósperas são vidas satisfeitas, estáveis, seguras, confiantes. Pessoas instáveis, insatisfeitas não serão prósperas, e elas serão o seu maior inimigo. Se você conviver ao lado de gente que só sabe murmurar, saia disso, porque ela é o seu maior inimigo. Deus quer que você seja satisfeito, e você só se mistura com gente que murmura, que reclama, que critica, que fala mal. O que vai acontecer? Você vai se tornar igual. Pessoas prósperas vivem para ganhar. Pessoas de mente pobre vivem para não perder. Perder é parte para ganhar. Não existem pessoas ricas que nunca perderam. Viva contente em qualquer situação. A satisfação não precisa de correção. Pastor, como é que eu encontro um relacionamento bem-sucedido? Seja amigo de pessoas altruístas. Olha o que diz o texto: Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura, e a dará a nós. Espírito altruísta.
Josué e Calebe tinham esse espírito. Eles venceram na fé e na atitude porque tinham uma visão positiva, altruísta, determinada. Os demais 10 espias enviados perderam a luta antes de lutar. Josué e Calebe venceram a luta antes de lutar. Irmãos, precisamos nos unir a pessoas que vencem antes de lutar. Mas já percebeu que há pessoas que já perderam a luta antes que ela chegue? Deixa o Vitor Hugo ali, está tranquilo. Deixa ele tocar o teclado dele. Preste atenção aqui. Pessoas bem-sucedidas focam na oportunidade. Pessoas derrotistas focam nos obstáculos. Mas também seja amigo de pessoas fiéis. Coisa difícil nos nossos dias. Quanto aos fiéis que há na terra, eles é que são notáveis, em que está todo o meu prazer. Olha as palavras de Deus através do salmista. Onde está o prazer do Senhor? Nos fiéis. Ele diz que essas pessoas são pessoas notáveis. Talvez exista uma pessoa na sua vida que ela não tenha nada para dar a você, materialmente, mas ela é uma pessoa fiel a você. Quero dizer para você que essa é a pessoa mais notável da sua vida. Mais notável. Os fiéis na terra são os notáveis de Deus. Os fiéis são gente de fé, gente que acredita. E como é bom ter amigos assim. De longe eles nos impactam e de perto eles nos inspiram e nos transformam. Em um mundo de infiéis, escolha ter a sua mesa cercada de pessoas de Deus. Pessoas bem-sucedidas e bem resolvidas. Admiram pessoas assim, pessoas fiéis. Agora, pessoas mal-sucedidas têm inveja de pessoas fiéis. É impressionante. Mas seja amigo de pessoas sábias. Aquele que anda com sábios será cada vez mais sábio. Mas o companheiro do tolo acabará mal. Não tenha prazer em andar ao lado de quem vai simplesmente apoiar o seu mal feito. Porque tem gente que é assim, né? Ele erra, mas ele sabe que alguém vai apoiar aquele negócio errado dele. E diz, não, é esse aqui. Isso se chama tolice, burrice. Mas você precisa andar ao lado de alguém que vai ensinar a você algum valor. Gente sábia, que no momento do seu erro ele vai ensiná-lo a crescer. Não ande com pessoas mortas que no máximo vão apoiar os seus desabafos. Ande com pessoas que podem levá-lo a perceber uma nova perspectiva. Ande com gente que vai deixar você em um lugar onde você só vai ter o trabalho de fazer um upgrade na sua vida. Pessoas que já começaram um processo de herança e vão deixar você num lugar muito mais alto do que você está agora. Infelizmente a gente procura gente que só deixa a gente cada vez mais baixo, né? Tolice. Você começa a morrer quando acha que já aprendeu tudo. Quando acha que não precisa aprender mais nada, está morto, pode ir para o céu. Discipulado, célula, igreja, irmãos verdadeiros são instrumentos de Deus para aprumar os nossos desvios. Uma frase do pastor J.B. Carvalho diz o seguinte: se você entender, bem; se você não entender, peça ao Espírito Santo que revele ao seu coração. Um leão não se importa com a opinião da zebra que a zebra tem ao seu respeito. Não vou explicar, porque você precisa se juntar a gente sábia para fazer você crescer. Você é o leão ou você é a zebra? O leão não está nem aí para o que a zebra tem para dizer a seu respeito.
Anote este princípio poderoso: abençoe aquilo que você almeja. Você quer alcançar algo lá na frente, já comece a abençoar hoje. Pastor, eu quero ter um filho daqui a 2 anos, comece a abençoá-lo hoje. Pastor, eu quero ter uma casa até o fim do ano, comece a abençoar hoje. Pastor, eu quero reatar os meus relacionamentos, comece a abençoar esses relacionamentos hoje. Hoje, esse é o princípio. Esse é o princípio. Último lugar: seja amigo de pessoas que andam com Deus. Então Elias lhe disse, por isso que Elias gosta de andar com os pastores, né? Fique aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu: juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Elias não deixou Eliseu. Homens e mulheres de fé nunca o levarão para andar com Satanás. O mal não é uma opção para um homem de Deus. Você quer ser amigo de Deus e andar com Ele? Você precisa de gente que anda com Ele. Deus não será um patrocinador da sua derrota, mas Ele será um parceiro da tua vitória. Quer ser bem-sucedido? Ande com gente de Deus. Aleluia. Você será bem-sucedido o quanto seus relacionamentos forem saudáveis e o quanto seu coração for doador e generoso. Hoje, você pode tornar-se um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, um idoso de Deus, bem-sucedido nos seus relacionamentos. Como, pastor? Para ser bem-sucedido em seus relacionamentos, proteja a sua mente. Tome muito cuidado com as suas palavras. Guarde cuidadosamente o seu coração e invista em relacionamentos bem-sucedidos. A profecia que Deus tem para você nessa manhã é: você pode hoje, a partir de agora, ser bem-sucedido nos seus relacionamentos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor.